Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Esse versículo 18 aqui, irmãos, ele é revelador no sentido de mostrar para nós que a mensagem da cruz, a verdadeira mensagem, o sentido real da mensagem da cruz é uma loucura para os que se encaminham para a destruição. Não é que Deus está encaminhando a pessoa para a destruição, não existe isso. São as próprias pessoas que se encaminham para a destruição. E essa destruição não é no sentido de ir para o inferno, não é nesse sentido. Isso aqui o apóstolo Paulo está falando um pouquinho antes da grande tribulação, ele está falando um pouquinho antes do juízo. Então, os irmãos têm que entender isso, que é o contexto da palavra, da mensagem. E essa destruição é uma destruição por causa de um entendimento, irmãos. É por causa de um entendimento. É de um espírito que a pessoa vive. Então, a mensagem, ela se torna uma loucura para aqueles que estão se encaminhando para essa destruição, ou para esse entendimento. Por quê, irmão Orlindo? Porque a mensagem da cruz, irmãos, ela é completamente opositora à minha vontade. A mensagem da cruz, ela traz para mim muitas coisas que, se eu olhar para ela com os olhos humanos e buscar entender ela, a mensagem da cruz, com o entendimento humano, e viver ela com o entendimento humano, isso me destrói. Isso não é bom para mim. Estou sendo sincero com vocês. A mensagem de Jesus Cristo, irmãos, ou Cristo, ela não satisfaz o homem natural, de forma alguma. Ela não é boa. Porque a primeira coisa que ela exige do homem é um destituir do ego. Primeira coisa, irmão. Então, bem-aventurado é aquele que se faz pobre pelo Espírito. A primeira coisa que a mensagem da cruz vai exigir da pessoa é que ela se destitua do seu ego, das suas carências, do seu querer, das suas vontades, daquilo que ela tem de certo e de errado, daquilo que ela julga, né, que é o correto, que é o errado, não importa, né? O correto sou eu fazer isso, o errado sou eu não fazer aquilo. Então, o que acontece? Quando chega a mensagem da cruz, o homem natural, olhando para essa mensagem, ele fala, isso aqui não dá para mim não, isso aqui não tem como. Eu não consigo. Isso aqui revela para mim algo que é impossível. Então, nos dias de hoje, irmãos, muitas pessoas ainda, eles encontram muita dificuldade para entender a mensagem da cruz, porque de fato ela é uma loucura para a mente perdida, para aqueles que estão se encaminhando, são eles que se encaminham para a destruição. Mas ele diz a parte B do versículo 18, que fala assim, ó, mas para nós que estamos sendo salvos. Por que nós estamos sendo salvos? Porque nós estamos entendendo. Nós estamos buscando e vivendo esse entendimento a partir do celestial. Então, se eu olhar para a mensagem da cruz com o olho do homem, loucura. Mas se eu olhar para a mensagem da cruz com o olho de Deus, eu estou sendo salvo. Aí a salvação está se refletindo a mim. Então, para os salvos, o que acontece? Ela é o poder de Deus. Nossa, que Deus poderoso, que me faz entender essa mensagem da cruz. Aí ele diz no 19, como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios. Então, aqueles que se julgam sábios, né, irmãos, que buscam viver a vida
a partir da sua própria sabedoria, ele vai ser destruído pela sua própria sabedoria. Essa sabedoria dos sábios, ela é rejeitada e a inteligência dos inteligentes também é rejeitada. A sabedoria dos sábios, ela é rejeitada, não dá certo para a mensagem da cruz, ela não se encaixa com a mensagem da cruz, e a inteligência dos inteligentes também não se encaixa com a mensagem da cruz. Eu quero chamar a sua atenção para que você perceba isso organicamente, irmão, no dia a dia. As pessoas que buscam muita sabedoria e são muito inteligentes no sentido humano do ser, elas rejeitam a mensagem da cruz. Elas não podem, elas não conseguem assimilar e viver a mensagem da cruz. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Visto que Deus, em sua sabedoria, ele providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Então, irmãos, enquanto você que nos ouve, você que nos assiste, você que se interessa, se simpatiza com os nossos vídeos, com o nosso ensino, enquanto você não entender Deus na sua essência espiritual, enquanto você não entender Deus na essência celestial, o que vai acontecer? Você não vai nunca entender Deus. Enquanto você usar da sua sabedoria, da sua capacidade, do seu ensino, do seu estudo, e não enxergar Deus pela ótica do próprio Deus, não entender Deus com a mente do próprio Deus, não ouvir Deus com o ouvido do próprio Deus, você não vai enxergar Deus. Deus ele fez com que a sabedoria deste mundo ele fez a sabedoria desse mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, o que ele faz? Ele providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Então isso nunca vai acontecer, irmãos. Só existe uma forma de nós conhecermos a Deus. Só existe uma forma. E que forma é essa, irmão Arlindo? Nos dá, então, a forma, ou a fórmula de nós conhecermos a Deus. Essa fórmula, ou essa forma, é conhecer a Deus exatamente por aquilo que Ele mesmo fala a respeito dele. Conhecer a Deus por aquilo que os outros dizem a respeito dele, você jamais conhecerá a Deus. A única forma de ver Deus é olhar para Deus com o olho do próprio Deus. A única forma de entender a vontade de Deus, a expressão da sua natureza, é você entender com a mente do próprio Deus. Com a mente humana, você não vai entender isso. Infelizmente, você vai caminhar, e lá no fundo, lá na frente, irmãos, muito lá na frente, você vai dizer, poxa vida, o evangelho orgânico é a única solução que tem para conhecer Deus. Não existe outra. Lá na frente você vai se render a isso. Porque agora você tem argumentado, como diz aqui no versículo 20, como sábio, como erudito, como argumentador. Então a sabedoria deste mundo, ela é loucura. Ela é sempre loucura. Porque Deus, ele não vai providenciar que o sábio deste mundo, a mente humana, conheça a Deus. Não existe essa providência da parte de Deus. Então ele fez o quê? Ele providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, e ele usou a loucura de nossa pregação, da pregação que o Paulo pregou a respeito de Deus, a pregação que o próprio Jesus fez a respeito de si mesmo. Ele usou a loucura da nossa pregação para salvar os que entendem, os que creem, os que assumem essa posição. Aí ele diz assim, olha, os judeus, eles pedem sinais,
Por que que o judeu pede sinal? Porque o judeu, ele, a vida toda, né, a história toda judaica mostrou que eles sempre buscam algum sinal, desde o princípio lá, sinais, para que Deus provasse para eles que Deus era Deus. Sempre era isso, né, irmãos? Sempre buscando sinais. Então, Deus ele era sempre posto à prova. Ele tinha que dar sinais. Mas os gentios que não tinham esse contato, essa convivência com Deus, essa forma de entender Deus, então o que que eles faziam? Eles não pediam nenhum sinal para Deus, mas eles buscam o quê? Sabedoria. Então judeus pedem sinais e gentios pedem sabedoria. Eles buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem. Por que que os judeus se ofendem? Se a teologia dos judeus foi totalmente voltada, direcionada e apontava o Cristo. E agora, quando eles pregam, quando é pregado que Cristo foi crucificado, os judeus ficam ofendidos. Eles entenderam a essência, irmãos? Não. E por que que eu tenho que tomar o judaísmo como sendo a bússola da minha vida, se os judeus não entenderam a essência? Porque a gente vê os irmãos fazendo isso, irmão, querendo judaizar tudo. E não é dessa forma. E os gentios, quando nós pregamos que Cristo foi crucificado, o que que eles fazem? Eles dizem que isso é uma tolice. Por quê, irmãos? Será que existe aqui algum impedimento da parte de Deus para que essas pessoas creem? Nenhuma. Isso aqui está livre para que a pessoa possa crer ou não, irmão. Está livre. Mas por que que os judeus, então, não creem? Por que que os judeus eles se ofendem quando era dito Cristo ressuscitou, Cristo foi crucificado e ressuscitou? Porque a base de vida dele, de experiências dele com Deus, sempre foi por meio de sinais. Então, eles sempre buscaram sinais, milagres. Então, eles sempre viam o poder de Deus. Sempre estavam ali diante do poder de Deus. E os gentios? Os gentios não, os gentios já ficavam com o pé atrás e queria saber o porquê. Eles queriam que a mente deles, a capacidade deles, que o psique deles soubessem o porquê. Por quê? Sempre o porquê e o como. Nunca eles entenderam Deus pelo onde e pelo quem. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, então o resultado é desfavorável tanto para judeus que se ofendem e gentios que dizem que isso é uma tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é literal, tá, irmãos? Real, conclusivo, verbo ser, do verbo ser, já seguido né, de uma indicação que diz Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, onde que está a sabedoria de Deus, irmãos? Em Cristo. Tirando de Cristo toda a sabedoria que sobra, pode ser qualquer outra coisa, menos sabedoria. Pode ser esperteza, pode ser astúcia, pode ser qualquer outra coisa, irmãos, mas não é sabedoria. Por que que não é sabedoria? Porque a sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, ela está onde? Em Cristo. E o poder de Deus, onde está? Também em Cristo. Ali eu vou ver, em Cristo, eu estarei diante do poder de Deus, mas também da sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Se é que é possível Deus ter algum tipo de loucura, né, irmãos? E a fraqueza de Deus, se é que seja possível Deus ter um tipo de fraqueza, é mais forte do que a força humana. Lembrem-se
irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, isso aqui não era bom. Então, eu fico imaginando, irmãos, quando vocês estiverem diante de uma situação que vocês começarem a lhe entregar isso de que Deus está nos enchendo. Quando o cálice de vocês começarem a transbordar diante dos nossos irmãos. Eu fico imaginando isso. Ele diz assim: lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando vocês foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Então, esse entendimento, para muitos, é um entendimento fraco, é um entendimento de fraqueza. Quando você diz, por exemplo, olha, irmãos, nós não estamos aqui para brigar com o governo, nós não estamos aqui para impor o nosso certo, o nosso errado no nosso dia a dia. Ah, mas eles estão fazendo tudo errado e você fica calado. Nós não estamos aqui para impor o certo, irmãos. Não. O certo e o errado não curou o mundo, não salvou o mundo. Quando eles decidiram a viver do certo e do errado, eles se afastaram de Deus. Então isso não foi a solução, isso foi o problema. Mas quando nós passamos a viver isso, que é o entendimento da parte de Deus, a sabedoria que é Cristo, o poder que é Cristo, então nós vamos começar a entregar. E o que vai acontecer quando nós começarmos a entregar? É dito assim, que Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas. Mas elas são fracas para quem? Para o mundo. Então, o que é ser forte para Deus? É você estar diante de uma situação onde você pode impor o teu certo e o teu errado e você dizer, não, eu vou ficar na dependência de Deus. Isso é força, irmãos. É a força para você vencer o teu certo e o teu errado. Então, Jesus, ele se mostrou forte, poderoso, quando ele não se opôs ao que era certo e o que era errado. Mas Jesus, você está sendo um bananão, você está sendo fraco demais. Como que pode esse grupelho de soldados aqui carregar você, te humilhar nas ruas de Jerusalém, que é a capital da fé? Você está sendo humilhado, não faz nada, seu banana. Você tem todo o poder para exigir aqui, para buscar aqui e fazer com que a vontade de Deus seja feita, segundo, né, eles entendiam. Mas exatamente a vontade de Deus estava sendo feita. Essa é a verdade de Deus que estava sendo revelada. E aí eles não entendiam nada. Que loucura é essa? Como que pode ser este o rei tão fraco? Nunca houve na história um rei tão fraco. Porque por muito menos os reis já tinham posto esse povo em guerra contra o Império de Roma. Por muito menos. E esse fracote aí, está dizendo que é o nosso rei? Não faz nada. Está sendo humilhado, está sendo carregado pelas ruas, está sendo exposto ao ridículo, está denegrindo a imagem cristã, e não faz nada. Aí é dito que Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo. Então preste atenção, não foi iniciativa nossa, foi iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo Jesus. Que se tornou, Cristo Jesus, ele se tornou a revelação, ele trouxe essa revelação sobre a sabedoria de Deus em nosso favor. Então, meus irmãos, se nós soubermos ou entendermos e pudermos viver
essa sabedoria de Deus em nosso favor, que é Cristo, então nós vamos fazer com que os nossos irmãos que ainda não conhecem, terão pelo menos a chance de conhecer, a oportunidade de conhecer, se de fato nós vivermos isso. Então foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Ele nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Amém, irmãos? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust